Olá, senhores, boa noite. Meu nome é Francisco, sou gerente de um licenciamento ambiental do município de Campo Grande. Trabalho aqui na SEMADUR, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, dentro da Superintendência de Gestão e Fiscalização Ambiental. Então, aqui o nosso setor aqui é o responsável pelos licenciamentos e as autorizações ambientais para o desenvolvimento de atividades dentro do município de Campo Grande. A Leise me mandou algumas perguntas e pediu para mim falar a respeito para vocês do novo CILAM. O CILAM, que é o nosso sistema de licenciamento ambiental, ele foi revisado agora em janeiro de 2020 e trouxe algumas alterações que facilitam, tá, para a gente aqui as análises e os procedimentos para o licenciamento ambiental. A gente sabe que o licenciamento ambiental é a principal ferramenta que a gente tem para a proteção do meio ambiente, trazida pela Política Nacional do Meio Ambiente, e que o município tem a competência para legislar, pois se trata de atividade de impacto local. Então, eu vou falar aqui das perguntas, tentar responder na sequência aqui para vocês e ajudar aqui no que eu posso, tá? São alguns erros, né? E não tem assim um principal. Assim, o que a gente mais vê aqui, dificuldade dos empreendedores e dos técnicos para estar entrando com licenciamento ambiental, muitas vezes é questão de documentação, da correta licença ambiental que você tem que entrar, dos estudos que a gente solicita para cada atividade. Tá? Então hoje o CILAM ele está em cima dos quinais, das atividades dos empreendimentos. Os quinais que vão trazer para a gente o tipo de atividade que vai ser desenvolvida. Então, para a gente ficar em consonância com a desburocratização que está tendo, que está havendo, trazendo assim uma desregulamentação assim, ou uma facilidade assim, para as empresas que não causam impacto, estejam liberados do licenciamento ambiental, mas também traz as atividades que vão ser licenciadas. Então, o CILAM hoje já se traz as atividades que são licenciadas e as atividades dispensadas. O que não tiver naquele rol, nos quinais das atividades licenciadas ou dispensadas, tem que ser feita uma consulta, tá? Então, muito das dúvidas e das questões pode ser resolvida pelo próprio site da SEMADUR hoje. Ele traz procedimentos, requerimentos, inclusive o novo CILAM, que é uma lei que falei como saiu já agora em janeiro e está trazendo algumas novidades para a gente. Uma dessas é a questão dos quinais. Os quinais já trazem qual o potencial poluidor e de cada fase LP, se é licença prévia, se é licença de instalação ou se é licença de operação, quais são os estudos que a gente necessita para estar fazendo esse licenciamento. O que eu posso falar a respeito desse assunto é um assunto que os grandes geradores ficam aqui com a nossa outra gerência, que é de fiscalização. Ela veio para trazer uma maior isonomia para os empreendedores e para os cidadãos aqui do município, os cidadãos, que eles pagavam uma taxa de lixo, hoje a gente paga essa taxa para esse serviço de coleta, igualmente, isonomicamente a todos, assim, não isonomicamente, mas assim, todos pagavam e somente uma empresa que fazia a coleta. Hoje, esse mercado foi aberto, então, para os empreendedores e as pessoas que geram mais de 50 quilos ou 200 litros de lixo por dia, se caracterizam como grandes geradores. Então, essas pessoas agora terão que fazer a correta disposição do lixo delas e abrir um mercado hoje, porque hoje outras empresas podem vir, se licenciar e poder trabalhar com essa coleta desses resíduos. E a gente viu que é uma oportunidade boa para quem está no ramo quer trabalhar dentro da gestão dos resíduos sólidos do município de Campo Grande. Então essa é a principal mudança assim, que a gente vê, tá? Essa abertura de mercado, uma nova oportunidade de negócios
e também trouxe para a gente uma maior segurança e controle em cima desses resíduos. Então, hoje, a gente mudou um pouco o procedimento, tá? Antes você vinha e já abria um requerimento de licenciamento ambiental aqui no município. Como mudou os prazos, e assim, hoje os prazos eles mudaram assim, eles praticamente continuam assim, quase o mesmo tamanho, mas mudaram de dias corridos para dias úteis, tá? Mas assim, o que a gente fez? Mudou um pouco o procedimento, que a pessoa entra com pedido. Com esse pedido, o requerente traz os documentos, a documentação necessária para ser feito o licenciamento ambiental, e ela vai ser feita uma pré-análise dessa documentação. Se tiver tudo ok, beleza. Assim ela pode estar abrindo o requerimento. Por quê? Porque daí começa a contar os prazos, tá? Facilita, porque antes a gente abria um requerimento, o prazo corria, eram dias corridos, eles iam correndo, e às vezes por causa de uma documentação ou de uma informação que estava faltando, acabava impactando no tempo de resposta e também no tempo de análise desses requerimentos. Então, hoje, antes de você entrar com o requerimento, você faz um pedido. E esse pedido é analisado em questão de documentação, em questão dos estudos que tem que ser entregue. Assim que é aprovado, é que começa a contar os prazos. E os prazos estão todos lá, descritos dentro do novo CILAM. Uma das mudanças é essa que eu falei, tá? Que eu acabei de falar. Houve essa mudança de procedimento. A gente vai tentar, com os documentos redondinhos, com os estudos em dia, a gente consegue dar uma resposta mais rápida, tá? Porque não vai estar faltando informação, ou na hora que a gente for estar fazendo uma fiscalização, a gente já tem todas as informações em mãos, tá? E a gente espera que também a gente tenha esse retorno mais rápido para vocês. Tá? A gente está vendo que isso está acontecendo, mas devido à pandemia aí, a gente teve uma demanda represada agora, voltou novamente, mas a gente está vendo que melhorou. Tá? Estamos tentando dar uma resposta mais rápida, e para o empreendedor também, ele só vai começar a contar o prazo dele a partir do momento que ele tiver tudo ok com as informações. Sim, é o que eu falo, ele agiliza, né? Porque a partir do momento que você está com a documentação em dia, você dá uma resposta mais rápida. E também você só vai pagar a taxa a partir do momento que você entrar realmente com o requerimento, tá? Porque acontecia às vezes de uma taxa sair com enquadramento errado, com valor errado, que lá na frente você teria que fazer novamente uma complementação ou uma devolução de acordo com a sua atividade. Então ela agilizou sim, ela facilita. Então você só vai pagar a taxa a partir do momento que você tiver com toda a documentação em dia, tiver aprovado e for feito o correto enquadramento. Então você vai ter o valor correto, paga essa taxa e aí a gente dá o início ao seu licenciamento. A gente sabe que no novo CILAM, uma série de atividades hoje foram dispensadas do licenciamento ambiental. Tá? Isso foi um avanço grande, pois facilita aquelas atividades de baixo impacto de estar fazendo licenciamento ambiental. Isso não exclui de serem passíveis de fiscalização, tá? Ela pode ser fiscalizada, mas ela não precisa do licenciamento ambiental. O que acontece? Depende do empreendedor, porque o empreendedor, às vezes, ele necessita de uma documentação de licenciamento ambiental para questão de financiamento, regularização em outros órgãos e pela atividade dele. Então, os empreendedores que já têm uma licença ambiental e eles não necessitam mais, eles podem aguardar o vencimento da licença ambiental ou entrando aqui também com um pedido de dispensa, que a gente emite um certificado de dispensa ambiental também. Ou as atividades que já estão dispensadas pela lei, pelo próprio decreto, ela já está dispensada. Então, assim, é mais a questão da necessidade do requerente, tá? Elas já estão por lei dispensadas, então elas não precisariam da licença. Como a necessidade, às vezes, de documentação e tudo mais, pode entrar. Inclusive as que não tinham licenciamento e querem entrar com um pedido de dispensa, tá? Então, pessoal, infelizmente não. Por quê? Porque a taxa ela é uma prestação de um serviço
né? Mediante a prestação de um serviço que você se cobra a taxa para estar sendo feita aqui a análise do processo de vocês. A época que foi cobrado e foi feita a análise, foi feita a dispensa, o serviço foi prestado, então não há devolução dessa taxa, tá? Então, se você pagou a taxa antes de 6 de janeiro de 2020, essa taxa é devida. Posteriormente, se você pagou a taxa por licenciamento ambiental e antes disso pediu um reembolso, antes de uma resposta nossa, pediu um reembolso, a gente considera. Agora, se a gente já entregou uma dispensa para vocês, também foi prestado serviço, então a gente também não restitui esses valores, tá bom? Felizmente. As dicas são assim uma leitura bem atenta do novo CILAM, onde traz uma série de informações em questão das taxas, das licenças, porque a gente vê às vezes um empreendimento já funcionando, entrando com um pedido de uma licença, com documentações de uma licença prévia. E então uma atenção maior nessas etapas do licenciamento, com a documentação correta, facilita e auxilia aqui na resposta para os senhores. À disposição nós temos o plantão técnico, que pode ser entrar em contato com sugestões, dúvidas, pedidos, assim, auxílios, tá? Que a gente pode estar dando esse apoio aqui para vocês, tá? Para os empreendedores e para os técnicos. Quanto mais completa a informação, mais rápido a gente pode responder vocês. Mais rápido nós atenderemos vocês. A informação completa ela vai gerar um comunicado onde nós vamos estar solicitando essa nova informação e o prazo para de correr para nós e o prazo começa a correr para vocês. Então, quanto mais redondinho, mais explicadinho, assim, nas questões da licença prévia, sabe, a gente tem que fazer uma boa caracterização do local, o levantamento arbóreo. E também a gente tem interfaces com outras secretarias e outra documentação, né? Há empreendimentos com necessidade de apresentação da GDU, com uma viabilidade urbanística. Então tem que estar atento com essas interfaces, tá? Então, como a gente atende uma gama de empreendimentos diferentes, é sempre bom verificar certinho quais são essas documentações de outros locais que a gente necessita. E eu agradeço mais uma vez a participação, tá, Laís? E parabéns aí pela essa iniciativa. E aqui a gente da Semador, da Prefeitura, estamos à disposição dos senhores para atendê-los da melhor maneira possível, tá bom? Grato.